Turma, para mais uma aula de administração eclesiástica. Você já me conhece, eu sou o professor Eduardo Maciel e agora nós vamos falar nessa aula de número 5 sobre liderança. Liderar é o processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo comum. Toda vez que eu, como líder, consigo conduzir pessoas para um objetivo comum, eu estou liderando. Líder é aquele que recebe tal responsabilidade, assumindo o compromisso de levar o grupo a um determinado objetivo. O líder, ele precisa conduzir, ele precisa assumir a responsabilidade, ele precisa lidar com os dissonantes, porque nem todas as pessoas pensam da mesma maneira que ele. E um líder, ele consegue conduzir desta maneira. Liderar exige conhecimentos técnicos, aprendizado contínuo no trato com as pessoas. Não confunda administrar coisas ou objetos com liderar pessoas. Eu mesmo tive um mentor no início da minha caminhada que ele era um exímio administrador de coisas, números, planilhas. Ele era nota 10, mas no trato com pessoas ele já não se desenvolvia tão bem. Então não confunda administrar coisas com liderar pessoas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Liderar não é administrar templos ou finanças da sua igreja, por exemplo. Existem pessoas muito presas a números, a estatísticas, a crescimento quantitativo. Isso é administração. Liderança é uma outra coisa e é algo muito mais complexo, muito mais amplo. Vamos falar um pouquinho agora sobre os estilos de liderança. Eu separei alguns para vocês aqui fazerem um panorama geral. Primeiro que eu separei é a liderança autocrática. Decide tudo sozinho, não dá espaço para novos líderes. Eu acho que é o centralizador, né? É aquele que centra absolutamente tudo nele e ele não decide muitas vezes nada, né? Ou melhor, ele decide tudo sozinho. Ele é extremamente autocrata. O segundo que eu separei para vocês é o exigente. O exigente, ele tem foco nos resultados, ele é pragmático e não foca em pessoas. Isso também é um problema, porque se nós não soubermos gerir pessoas, se nós não soubermos conduzir e sermos empáticos, sermos carismáticos, a nossa liderança exigente pode desmoronar. O terceiro estilo é a liderança democrática. Esse não decide nada, ele deixa tudo para que os seus liderados decidam. Então, é alguém que verdadeiramente só foca nas pessoas e ele não foca nos objetivos. Ele até tem medo de entristecer pessoas, ele até tem um certo receio de alguém ficar contrariado com ele. Então ele faz aquela diplomacia, ele quer estar bem com todo mundo, quando na verdade vão existir momentos em que nós não seremos unanimidade. Nem Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi unânime. Então pensa nisso. O quarto tipo aqui de liderança é o volúvel. Ele vai de acordo com a onda. Se a onda vai para lá, ele vai para lá. Se a onda vem para cá, ele vem para cá. O volúvel, ele está sempre aberto para novidades e ele não criou ainda uma identidade no seu estilo de liderança. Ele sempre vai de acordo com a onda, sempre vai de acordo com a modinha. Tem alguma modinha? Tem alguma coisa nova?
é nessa vibe aí que ele vai acompanhar. Também separei o detalhista, é aquele que acaba se perdendo em detalhes. É o perfeccionista, ele se preocupa mais com os métodos do que propriamente com os objetivos. O perfeccionista, ele não aceita tirar menos do que 10. E isso é um grande problema, sabe por quê? Porque nem sempre o 10 vai depender de mim. Às vezes o 10 vai depender de outrem. Por exemplo, eu já tive um professor na faculdade que ele dizia assim: eu não dou 10 para ninguém, porque para merecer meu 10 tem que ser melhor do que eu. Então veja o crivo de um homem que era um mestre, de um homem que era um doutor. Como é que alguém que estava graduando, no crivo dele, poderia ser melhor que ele e levar o 10? Então, às vezes, o perfeccionismo, essa exigência, esse detalhismo, também nos tira do foco de uma liderança salutar. E a última que eu coloquei aqui, que eu acho a melhor, né? Tô sendo até tendencioso, mas vê se você concorda comigo. É a liderança responsável, porque ela assume a responsabilidade da liderança, ela tá sempre motivando o grupo para atingir seus objetivos, ela também trabalha com foco nas pessoas, mas ela não perde os objetivos a serem alcançados. Então, da mesma maneira, ou no mesmo tempo que se foca em pessoas, há um equilíbrio também para se buscar os objetivos a serem alcançados. E é, na verdade, uma gestão aí responsável, assume de fato a sua responsabilidade dentro do processo, motiva para que todos trabalhem da melhor maneira, para que todos dêem o seu máximo, a fim de que o objetivo seja alcançado sem perder o foco na pessoa. Para mim, a liderança responsável, de todas que listamos, é a que mais se encaixa aí no estilo de uma liderança salutar. Vamos ver agora técnicas que um bom líder deve ter. Primeira, comunicar, comunicação. Segunda, delegar tarefas, atribuições. Terceira, inovar. Ele não pode continuar na mesmice, naquele tempo da minha avó era pequena, naquele tempo de guaraná, de rolha. Quarta, ele precisa motivar pessoas, equipes. Quinta, ele precisa planejar. E o maior exemplo que eu tenho de liderança é Jesus Cristo. Jesus, para mim, é o mestre dos mestres. Jesus, para mim, é o líder dos líderes. Por quê? Jesus, ele conseguiu comunicar? Sim. Ele comunicou a sua mensagem de fé, de amor, de salvação, numa linguagem que o povão da época poderia captar. Ele ensinava por parábolas. Eu aprendi dentro da comunicação que se você falar com o povão, o doutor entende. Mas se você falar só com o doutor, o povão vai ficar boiando. Então Jesus, ele comunicava por parábolas. Ele pregou também em aramaico, que era uma língua que os palestinos falavam muito, não só para que os gregos entendessem, mas também para que os palestinos entendessem. Jesus, ele delegou? Sim. Ele espalhou a sua missão no mundo e ele delegou depois 12 discípulos para continuar a sua missão. Depois dos 12 vieram 70, depois dos 70 vieram milhares. Jesus, ele inovou? Claro que sim. Ele rompeu com o paradigma judaico. Ele curava no sábado. Ele rompeu com todo o tradicionalismo. Então Jesus, ele conseguiu inovar. Ele dormiu na casa de pecadores, cobradores de impostos. Ele atribuiu perdão para prostitutas. Que homem é esse? Que inovação é essa? Ele motivou? Óbvio que sim. Ele motivou.
os seus discípulos saírem de casa em casa, de dois em dois, e espalharem a mensagem da verdade. Ele foi um exímio exemplo de todas as áreas humanas. E Jesus, ele planejou? Sim. Jesus, ele deu ordens específicas para que amemos uns aos outros. Ele escolheu 12 homens para essa liderança. E como é que ele fez esse planejamento, esse treinamento? 3 anos e 3 meses de intensa troca, de uma das melhores faculdades, mestrados, doutorados, PhDs, em tempo integral. Aqueles 12 homens ficaram com ele integralmente durante aqueles 3 anos, planejando, preparando, motivando, inovando, delegando e comunicando. Vamos falar agora dos princípios de liderança. A verdadeira liderança não pode ser concedida, nomeada ou atribuída. A verdadeira liderança, ela deve ser conquistada. O líder, ele não impõe, o líder, ele conquista. Em primeiro lugar, o líder, ele deve inspirar confiança e merecer respeito de seus liderados. Mereça essa confiança que estão depositando em você. Número 2, os líderes, eles tocam o coração antes de pedir ajuda. Antes mesmo que ele vá pedir, por favor, vamos nos unir, vamos fazer isso aqui, o coração já foi tocado e a resposta é sim. Número 3, o potencial de um líder é determinado pelas pessoas mais próximas dele. Existem pessoas que nos conhecem, existem pessoas que convivem conosco, existem pessoas que estão sempre no nosso círculo de amizade. São essas pessoas que vão determinar o nosso potencial. Número 4, a verdadeira medida da liderança é a sua influência. Quanto melhor o líder, mais influência ele terá. Olha a frase que eu coloquei lá em cima. Não existe sucesso do dia para a noite. Liderança é aprendizado contínuo. Número 5, qualquer um pode pilotar um barco, mas somente um líder sabe traçar o percurso. Como eu falei na aula passada, né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas os líderes, eles sabem exatamente para onde eles estão seguindo. Número 6, quando um verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. As pessoas dão atenção, dão crédito. Só líderes seguros delegam poder aos outros. O centralizador, o inseguro, ele tem um medo, um receio. Ah, não, eu vou delegar o poder a ele, daqui a pouco ele está me passando para trás, puxando o meu tapete. Tudo isso aí é insegurança. Número 8, líderes têm credibilidade. Todo líder, ele tem credibilidade, ele tem crédito. E Isaías já dizia, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Algumas dificuldades que a liderança enfrenta. Você acha que são só flores? Você acha que é só sombra e água fresca? Não, tem algumas dificuldades que a liderança enfrenta. Primeiro, pressões. Quais são as causas da pressão? O tempo, a urgência, o adiamento, as cobranças, as situações imprevistas. E como resolver as pressões? Nós podemos resolver com autocontrole, com criatividade, com iniciativas para prever os imprevistos. É a antivisão. Letra B, desânimo. Desânimo também é uma dificuldade da liderança. Quais as causas do desânimo?
falta de colaboração, ausência de progresso, falta de compreensão, tarefas muito extensas, muito grandes. Como é que eu resolvo o desânimo? Automotivar-se, relembrar a sua causa, ler a biografia de outros líderes que romperam. E é claro, né? Oração, oração e mais oração. Letra C, críticas. Quais são as causas dessa dificuldade chamada crística? Pessoas inconformadas, objetivos não atingidos, métodos não aceitos. Como vencer, como resolver as críticas? Escutar, aproveitar os aspectos positivos das críticas produtivas, né, positivas, e observar de onde vêm as críticas. Não é toda crítica que é construtiva não, tá? Tem pessoas que não construíram nada na vida ainda e só sabem criticar, aí você vai ouvir? Claro que não. Letra D, fracassos. Quais as causas do fracasso? Planejamento incorreto, objetivos irreais muito grandes, tentar colocar a mão aonde a gente não pode alcançar ainda, métodos inadequados, pessoas incapazes e ações ineficientes. Como resolver essa dificuldade chamada fracasso? Thomas Edison dizia, não existe fracasso. O que existe, na verdade, são maneiras erradas de se fazer a coisa. Como é que a gente evita o termo fracasso? Não tenha medo de fracassar. Vá tentando, vá fazendo novamente, vá se aperfeiçoando. E aí você supera o que você achava que era um fracasso, quando na verdade só era mesmo uma aprendizagem. E a letra E é a solidão. Quais são as causas da solidão? Visão à frente do tempo, oposição aos planos, necessidade de ficar só, sozinho, abandono por causa do fracasso. Como resolver então a solidão? Solidão é uma parte que todo líder vai pagar, é o preço que é pago por todo líder. Então nós devemos aproveitar essa solitude de maneira criativa. Ou seja, você tem que gostar de você mesmo. Você tem que gostar de estar sozinho. Isso é solitude com você mesmo. Vamos terminar essa aula falando de autoridade e de responsabilidade. A organização, ela deve levar em conta 3 questões. Se você quer ser um líder organizado, leve em conta 3 questões. Primeira, a questão da autoridade, que é o direito de mandar e poder fazer obedecer. Jesus, ele tinha toda a autoridade, mas ele sabia exatamente o seu direito. Até porque o meu direito começa, ou melhor, termina aonde começa o seu. Então o respeito, né, a empatia fazem parte também de autoridade. Autoridade nunca foi autoritarismo, nunca foi abuso. Segundo, responsabilidade. É a obrigação de fazer e de prestar contas ao que foi feito. Todos os líderes que estão em evidência terão uma responsabilidade, terão que responder. Se alguma coisa der errada, chame sim a responsabilidade para si, conserte, recomece, faça de novo. Ah, mas teve prejuízo, pague o prejuízo e bola para frente, a gente vai superar isso aí. E terceiro, divisão de trabalho, que para mim é considerado como sendo um princípio fundamental da organização, trabalho em equipe. Ficamos por aqui, até a próxima aula, forte abraço.